Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra. E nessa introdução oracional para o mês de junho de 2023, nós vamos começar lembrando dos temas de oração agora, né, para este mês de junho. Primeiro, junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E segundo, pela Rede Mundial de Oração do Papa, que é o nome, né, que agora é dado ao Apostolado de Oração do Sagrado Coração de Jesus, para este mês de junho, o Papa já lançou o seu vídeo, o vídeo do Papa, com a intenção, pela abolição da tortura. Rezemos para que a comunidade internacional se empenhe concretamente na abolição da tortura, garantindo apoio às vítimas e aos seus familiares. Rezemos para o Papa Francisco, em memória ao Papa Bento XVI, e para começarmos, nós fazemos o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pensando na intenção da Rede Mundial de Oração do Papa, pela abolição da tortura, nós vamos rezar uma oração a Cristo Rei, para honrarmos o mês de junho. Ó Cristo Jesus, eu vos reconheço como Rei universal. Tudo que foi feito para vós foi criado. Exerceis sobre mim todos os vossos direitos. Renovo as minhas promessas do batismo, renunciando a Satanás, às suas pompas e às suas obras. Prometo viver como bom cristão. Muito particularmente empenhar-me-ei a fazer triunfar por todos os meios, a meu alcance, os direitos de Deus e da vossa Igreja. Divino coração de Jesus, ofereço-vos as minhas pobres ações para alcançar que todos os corações reconheçam a vossa realeza sagrada e que por esse modo o reino da vossa paz se estabeleça em todo o mundo. Assim seja. Rezamos também nas intenções, para as intenções particulares, as intenções para o Brasil, né? Para o povo brasileiro, um Salve Rainha, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve, a vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos ódios misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A seguir segue a liturgia da palavra. E nesse dia 5 de junho de 2023, segunda-feira, estamos deixa eu só confirmar aqui, na 9ª semana do tempo comum. Então, a partir dessa semana já, na verdade, desde a semana passada é a cor litúrgica verde, mas essa semana já é a predominância, né? Mas hoje a cor vai ser vermelha porque a igreja vai lembrar de São Bonifácio, bispo e mártir, é feito memória para ele. Bom, pitaco, na verdade uma correção. O áudio de domingo ele ficou truncado
porque eu tinha esquecido que eu já havia gravado uma parte da leitura do livro da Santa Margarida Maria. Aí, na correria, aí eu gravei mais uma parte da leitura do livro e a liturgia da palavra. Então, por isso que ficou daquele jeito, tá? Ele ficou comprido, ficou com bastante minutos aí, mas se eu descartasse a primeira parte, aí você não ia entender muito, porque eu tô pulando uns trechos do livro da autobiografia da Santa Margarida Maria Alacoque, né? Então, eu corri o risco de ficar uma coisa meio truncada, meio Frankenstein, assim, tá? Mas é para não perder o ritmo, né? Como eu falei para vocês, eu não vou ler todo o capítulo, o livro inteiro, porque eu quero dar uma atenção também para Santo Antônio de Pádua, tá? Se você então acompanhou até a parte dos subcapítulos da autobiografia, eu acho que eu falei que iria ler o subcapítulo não, mini capítulo 39. Então ela consegue entrar na congregação da Visitação, isso que ela tinha uma prima, freira das Ursulinas, né? Então estava tendo uma disputa aí. E fora que depois eu fiquei pensando, né? A Santa Margarida Maria, ela não queria estar num lugar onde as pessoas iriam visitá-la com frequência, que era o caso do Santo Antônio também, que isso tirava a atenção de Jesus, de tudo, todas as tarefas, né? Porque ela estaria reclusa. Aí, no mini capítulo 39, diz assim: procuram contê-la no caminho ordinário da vida espiritual. O que é ordinário? O comum daquela congregação. Aí ela diz assim: isso trouxe-me grande desolação. Fiz todos os esforços e não me poupava para afastar-me daquele caminho, mas foi tudo inútil. Nossa boa mestra trabalhava para esse fim, mesmo sem eu me dar conta. Ela me via muito desejosa de fazer oração e de aprender a fazê-la, não podendo eu, por mais que multiplicasse os esforços, seguir os métodos que me davam para esse fim, tendo sempre de voltar ao do meu divino mestre. Embora fizesse quanto podia para esquecer tudo e desviar-me do seu método. Fizeram-me então ajudante de encarregada de uma oficina, a qual me mandava trabalhar durante o tempo de oração. Dirigindo-me à minha mestra, ela repreendia-me fortemente, dizendo-me que fizesse oração enquanto trabalhava nas ocupações do noviciado. Eu assim o fazia à risca, sem contudo distrair-me da doce alegria e consolação da minha alma. Como esta crescesse cada vez mais, mandaram-me ouvir os pontos de oração da manhã, para depois ir varrer o lugar que me designavam, até a hora de prima. Depois pediam-me conta de minha oração, ou antes da que o meu soberano Senhor fazia em mim e para mim, pois em tudo isso eu não tinha em mira senão obedecer. Sentia nisso sumo prazer, por mais que custasse ao meu corpo. Depois ia cantando os versos. Quando mais contrariarem meu amor, mais esse único bem me inflamará. Aflijam-me, se querem, noite e dia. A minha alma não poderão roubá-lo. E quanto mais eu padecer de dor, mais ao seu coração me estreitará. Subcapítulo 40. Sede de humilhações e mortificações. Eu tinha uma sede insaciável de humilhações e mortificações, embora meu temperamento sensível as sentisse vivamente. O meu divino mestre instava-me continuamente a que as pedisse, o que me trouxe complicações, porque embora me negassem as que eu pedia, como indigna de as fazer, dava-me outras inesperadas e tão contrárias às minhas inclinações que me viu obrigada a dizer ao meu bom Senhor, ante o esforço violento que tinha de fazer: Jesus, acudi-me, pois vós sois a causa disso. E ele atendia-me dizendo: reconhece que nada pode sem mim, e que jamais te deixarei no desamparo, contanto que conserves sempre teu nada e tua fraqueza abismados na minha força. Então, aqui a gente está vendo uma situação que também a Santa Gertrudes de Elfita passava, mas na verdade não é essa santa, mas a Santa Faustina de Jesus Misericordioso passava, que era o quê? Santa Faustina, no Diário da Divina Misericórdia, ela pedia para fazer trabalhos em que ela podia estar rezando. Então, ela porteira, às vezes ela ia na padaria, às vezes ia capinar, né? Mas geralmente ela ficava na portaria.
E ela tinha momentos que fazia orações para Nossa Senhora, São José, para Senhor Jesus Misericordioso. E à noite, quando tinha um tempinho, no momento que ela podia, ela escrevia alguma coisa no diário, tá? Aqui o que dá para entender é que Santa Margarida Maria, ela queria agradar a Jesus, mas ela tinha meio que vontades próprias. E Jesus estava mostrando também um outro caminho, né? Mesmo nessa resistência, porque eram dadas funções para ela. E o que eu mais ou menos vejo, a Santa Margarida Maria era um pouco dispersa, um pouco resistente, porque ela imaginava que atender Jesus fosse fazer uma situação, só rezar e parar, né, parada, mas ela tinha que trabalhar, mas isso em toda congregação. Você tem que trabalhar, fazer as coisas que precisa fazer. Então, tem congregações religiosas atualmente, femininas mesmo, que estão encarregadas de fazerem as hóstias. Ou você nunca se perguntou onde é que se faz hóstia? Né? Então, no interior de Minas, por exemplo, dá para ver que tem congregações femininas que tem máquinas lá, que elas pegam as claras dos ovos, né? E fazem as hóstias, né? Aí tem um parênteses aqui. Quem curte história da culinária portuguesa, se você pega, por exemplo, quindim. Quindim vem mais ou menos essa tradição. Por que o quindim é pura gema? Mas se você vai ver, muitas receitas assim, tradicionais portuguesas, elas têm muito mais gemas do que claras. Aliás, não tem clara nenhuma. Por quê? Porque as claras eram destinadas para a fabricação de hóstias, ou para engomar tecido também, para engomar roupa. Tá? Se não era para hóstia, era para engomar tecido, para deixar durinho aqui o colarinho. E aí sobrava gemas. Então, tanto é que existe um doce feito à base de carne de frango. Parece esquisito, né? Mas existe isso, tá? Bom, enfim. Então, o que dá para ver é que ela estava lutando, mas era uma luta inútil, porque ela estava numa congregação e ela tinha que se adaptar a isso, né? Então ela fazia sacrifícios, mas ela recebia graças, porque Jesus via o esforço dela. Esse era o ponto dela, né? Muito bem. Mini capítulo 43. Receio sobre sua vocação. Nosso Senhor oferece-se como fiador. Pouco antes da profissão religiosa, afligiram-me ao dizer que eu não estava me adaptando ao espírito da visitação. Esta ordem temia todas as espécies de caminhos estranhos sujeitos a embustes e ilusões. Eu relatava isso sem demora ao meu Senhor, fazendo-lhe minhas queixas. Ó Senhor, a vez de ser vós a causa de me despedirem, ele respondeu-me: diz à tua superiora que não há nada a temer em te receberem, porque eu respondo por ti, e que se me tem por bom pagador, eu te servirei de fiança. Ao expor isso à superiora, ela mandou-me pedir ao Senhor que, como sinal, me tornasse útil à congregação, pela prática exata de todas as suas observâncias. Respondeu-me o Senhor, em sua amorosa bondade: pois bem, minha filha, tudo isso te concedo e eu te farei mais útil à congregação do que ela pensa, mas de uma maneira que até agora só eu sei. De hoje em diante acomodarei minhas graças ao espírito da tua regra, à vontade de tuas superioras e à tua fraqueza. Terás por suspeito tudo que te afastar da observância exata de tua regra, que eu quero prefiras a tudo ou mais. E além disso, apraz-me que anteponhas a vontade de tuas superiores à minha, quando te proibirem de fazer o que ordenei. Deixa que façam de ti tudo o que quiserem. Eu saberei empregar o melhor modo de levar ao bom termo os meus desígnios, até por meios que pareçam ser opostos e contrários. Só reservo para mim a direção de teu interior, pois, tendo nele estabelecido o império de meu puro amor, jamais o cederei a outrem. A Madre Superior e a Mestra ficaram contentes com isso, e os efeitos eram tão visíveis que não podia duvidar que aquelas palavras vinham da verdade. Eu, de fato, não sentia perturbação nenhuma em meu interior e só me apegava à obediência, por mais que tivesse de sofrer, mas a autoestima e a complacência eram para mim um martírio insuportável. Olhava-os como justo castigo de meus pecados, os quais me pareciam tão grandes que os sofreria de bom grado todos os tormentos imagináveis para satisfazer a divina justiça. Então aqui ela era noviça, né? E aí estava tendo alguns problemas, porque ela ouvia Jesus no seu interior e não batia com as regras da visitação, já que ela era noviça. Ela estava fazendo a prévia, né?
No subcapítulo 44, ela faz a profissão dela de freira em 6 de novembro de 1672. Vamos ver uma outra parte, peraí. Aí, seguindo, parágrafo, mini capítulo 47, esforça-se por se afastar de caminhos extraordinários e queixa-se ao nosso Senhor. Vamos ver. Muito bem. Mini capítulo 48, Nosso Senhor pede-lhe nova entrega de si mesmo. Depois da Sagrada Comunhão, pediu-me que renovasse o sacrifício de minha liberdade de todo o meu ser, o que eu fiz de todo o coração. Mas Jesus disse, contanto que vós, meu soberano... Não, ela dizendo, contanto disse que vós, meu soberano Senhor, nunca façais aparecer nada de extraordinário em mim, senão que me trouxer humilhações e abjeção diante das criaturas, e a mesquinhar-me na estima delas, porque eu, ó meu Deus, sinto a minha fraqueza e receio que vos venha a atraiçoar, e que os vossos dons não estejam seguros em mim. Jesus fala, fora todos os receios, minha filha, disse-me ele, eu manterei tudo ordenado, porque eu mesmo serei o guarda desses dons e te farei incapaz de me resistir. Como assim, ó meu Deus, vós me deixareis sem sofrer para o futuro? Aí, nos subcapítulos seguintes, ela tem um ardente desejo da cruz e dos espinhos, a coroa de espinhos. Muito bem. Amanhã eu vou ler, porque aí senão aí eu já termino demais, né? E eu queria chegar na parte em que ela vai, né, que se encaminha para o Sagrado Coração, que esse é a parte mais importante. Mas eu quis trazer essa caminhada inicial dela, porque não sei, né, quem que tá me ouvindo, às vezes acha que vocação é uma coisa simples, às vezes parte de um desejo pessoal, porque aí amanhã eu vou estar lendo um mini capítulo assim, ó. Bom, tem o mini capítulo 51, Exigências da Santidade de Deus, e o mini capítulo 52, O Senhor rejeita as obras da própria vontade. Então, vou fazer a leitura desses dois mini capítulos. E aí, já no mini capítulo 54, fica ali como sinal uma dor no lado e é constituída discípula do Sagrado Coração. Então, provavelmente ela recebe uma chaga, né, de Jesus. Tá certo? Então, a gente já está se aproximando para o mistério revelado a Santa Margarida Maria, que é referente ao Sagrado Coração de Jesus. Então, assim, então, voltando, por que eu quis colocar já os começos da vida dela, como ela colocou? Não foi fácil. Então, ela conversava com Jesus, Jesus dava as ordens, às vezes algumas ordens que batiam de frente com as regras da congregação da visitação, e ela também querendo agradar a Jesus, né? Ela, na verdade, o que o coração dela, o coração, a vontade que Jesus punha nela? Adorá-lo, fazer a adoração, né? Só que na regra da visitação provavelmente tinha trabalhos para serem feitos, talvez agricultura, talvez tem que tecer roupa, alguma coisa, porque estamos falando do século XVII, né? Não havia mecanização. A mecanização só acontece na primeira revolução industrial lá, entendeu? Aí já é século XIX em diante, né? Começa, se não me engano, século XVIII, mas o boom mesmo por exemplo, manufatura de roupa e tal, começa no período do XIX. E ainda assim, trabalho praticamente escravo, né? Não é assim que é falado, mas você vê que mulheres trabalhando, levando seus filhos junto e às vezes e dormindo, tipo, trabalhando 18 horas por dia, dormindo muito pouco, com uma vida insalubre, né? Entende? Então, o que se fazia? A gente tem que entender o que acontecia no século XVII. Tear, né? Então, teciam tecidos, bordavam, varriam, cozinhavam, cozinhar. Hoje a gente fala cozinhar, acha que é um sacrifício, mas na verdade cozinhar tinha que pegar a lenha, tinha que fazer o fogo, às vezes não podia extinguir o fogo, né?
Não é fácil também fazer fogo. Ou você acha que tinha fósforo? Não tinha nem gás para fazer, né? Então era tudo trabalho e isso provavelmente custava para a cabecinha da Santa Margarida Maria, né? Tá? Então é esse o contexto e por isso as queixas dela. Então quando você for comprar o livro, ou você já tem um livro, ou você vai reler ele de novo, é preciso entender também um pouco da questão do cotidiano como deveria ser daquela época, certo? Então às vezes a gente vê uns livros, por exemplo, tem um material, agora não é mais ilustrado, né? Para economizar, a editora fez um de bolso, mas existe o História da Vida Privada na Europa. Ele é uma. Ainda deve ser da editora Companhia das Letras. As edições da década de 90 até começo dos anos 2000, eles eram formato livro enciclopédico com ilustrações coloridas, ou não, né? O dele era colorido, que tem a História da Vida Privada das Mulheres, que é uma edição de Portugal. Então existiam duas publicações no mesmo período. O História da Vida Privada, só que o História da Vida Privada na Europa, que começa com o Império Romano em diante, vai falar mais das cortes. Quando falo cortes, é dos reis. Então, porque tem aí imagem, pictografia, escultura e tal. Da região assim mais simples, não é falado muito. Isso que estamos falando da França, que é a região mais documentada da Europa. É onde teve mais historiadores e tal. Então, até pode ter alguma coisa. Mas talvez o que possa falar é um que chamava História das Mulheres. Acho que é isso, História das Mulheres. Só que todas as fotos e ilustrações são em preto e branco, enorme assim. Teve uma época que estavam fazendo uma liquidação, há uns 20 anos atrás. Uma pena. Aquela era muito bacana. Muito, muito, né? Então talvez tivesse alguma coisa lá. Mas geralmente, o que acontece? Por falta de documentação, ou porque esses documentos ou não eram registrados, ou são registros que não são abertos para um certo público, ou por um certo gênero, não é gênero, né? O pessoal fala gênero, eu acho errado. É questão, por exemplo, homens talvez não possam entrar dentro de um convento para pesquisar os documentos daquele convento feminino. A mesma coisa, historiadoras mulheres não podem entrar em uma congregação masculina porque só entram homens. Eu estou falando na realidade mesmo. Então, eu lembro que tinha uma professora. Ela dizia que não podia, ela queria entrar num mosteiro de freis franciscanos e ela não podia nem entrar, porque ela era mulher, né? Então, o que me dirá se ela fosse pesquisadora? Ela não poderia nem mexer nos documentos do mosteiro ou do local, né? Então, eu já falei em outros áudios, tem gente que pesquisa, por exemplo, principalmente aqui no Paraná, no sul do país, principalmente por causa da colonização, da imigração europeia e do Japão, né? Mas principalmente europeia. Você pega uma cidade pequena, não é pequena, uma cidade do interior do Paraná, e aí você quer saber, a pessoa, né, vamos supor, eu sou historiadora da família, qual que é o lugar que vai ter maior registro de famílias, sejam imigrantes, sejam locais? É a paróquia mais antiga da cidade. Geralmente só tem uma mesmo. Aí você vai lá, né? Tipo, vai lá, pergunta pro padre, pede autorização para ver os documentos e tem os registros de batizado. E lá vê se é família alemã, se é italiana, né? Se é polonesa, se é ucraniano. Então é assim que se vê. Porque a maioria era católico, né? 90%, tirando a exceção da colônia Cecília, que era de anarquistas, que tem uma região do Paraná e Santa Catarina, principalmente acho que foi no Paraná isso, colônia Santa Cecília, diz que é a primeira experiência de italianos anarquistas na América Latina, no mundo, inclusive. Aí não tem registro, né? Porque anarquista não aceita nada, né? Eles não acreditam em Deus e tudo. Na autoridade, inclusive, né? Tá, viajei bastante. Então, é isso que eu queria deixar claro. Então tem que ver o porquê que ela está tendo tanto sofrimento. Jesus estava pedindo uma coisa, ela não estava conseguindo fazer por conta das regras
daquela congregação, e ela estava quase ao ponto de ser expulsa da congregação. Então, no início, elas queriam que ela viesse, né? Por outro lado, ela não estava se adaptando, porque ela queria só rezar. Então, aos olhos das madres superiores, ela queria só rezar, queria fazer só adoração. Jesus pede isso eternamente, né? Me adore, né? Me ame. E a gente não faz, né? E olha que a gente tem fogão a gás, fogão elétrico, lavadora de roupa, secadora de roupa, ou tem um sol para secar a roupa, né? Tem tudo, né? E a gente dá desculpa que a gente não quer adorar. Então imagina ela aqui que tá entrando em crise. Então a bendita crise que a Santa Margarida passou, né? Beleza? Bom, então agora não é para truncar nada. Eu vou gravar aqui o áudio, ele tá atrasado, tá? Eu tô gravando na terça-feira de manhã. Mas vamos lá, seguir o barco. A primeira leitura de hoje é livro de Tobias, capítulo 1, versículo 3, e vai até o capítulo 2, versículos de 1 a 8. Eu, Tobit, andei nos caminhos da verdade e da justiça todos os dias de minha vida. Dei muitas vezes esmolas aos meus irmãos e compatriotas que comigo foram deportados para Nínive, no país dos assírios. No dia da nossa festa de Pentecostes, que é a festa das 7 semanas, prepararam-me um excelente almoço e inclinei-me para comer. Quando puseram a mesa com numerosas iguarias, disse ao meu filho Tobias: Vai, filho, vai procurar entre nossos irmãos deportados em Nínive algum que todo o seu coração se lembre do Senhor e traze-o aqui para comer comigo. Assim, meu filho, ficarei esperando até que voltes. Tobias saiu, pois, à procura de um pobre entre nossos irmãos, e voltou dizendo: Pai, respondi, que há, meu filho? Continuou Tobias: Um homem do nosso povo foi morto e lançado à praça pública, e ainda se encontra lá estrangulado. Levantei-me de um salto, deixando o almoço sem prová-lo. Tirei o cadáver do meio da praça e depositei-o numa das dependências da casa, esperando o pôr do sol para enterrá-lo. Ao voltar, lavei-me, entristecido, tomei minha refeição. Lembrei-me das palavras do profeta Amós, ditas contra Betel: Vossas festas se transformarão em luto e todos os vossos cantos em lamentação. E chorei. Depois que o sol se escondeu, fui cavar uma sepultura e enterrei o cadáver. Meus vizinhos zombavam, dizendo: Ele ainda não tem medo. Já foi procurado para ser morto por este motivo e teve que fugir. No entanto, está de novo sepultando os mortos. Palavra do Senhor. O responsório de hoje, Salmo 111 ao 112, com o refrão: Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Haverá glória e riqueza em sua casa e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem caridoso e prestativo que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Feliz aquele que respeita o Senhor. Evangelho de hoje, Marcos 12, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos usando parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha e alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou o empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, vamos recordar o evangelho da solenidade da Santíssima Trindade. João 3, versículos 16 a 18, né?
que diz: Deus não mandou o seu Filho único para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Então, provavelmente essa semana, tudo gira em torno das leituras do domingo da Santíssima Trindade. Jesus como o Filho muito querido que vem resgatar os seus, mas não é muito bem recebido. Bom, deixa eu só pesquisar, eu vou dar uma pausa aqui, já retorno. Eu vou fazer não é uma análise, só um pitaco da palavra. Em vez de fazer do Evangelho, eu vou fazer da primeira leitura. Se você pega o livro de Tobit, do livro de Tobias, Tobit é o pai de Tobias, certo? E aqui ele ainda não era cego, se não me recordo, se não me falha a memória. Se você, é uma história bem... história. Esse trecho do Evangelho, ele diz muita coisa, sabe? Mas o que a gente fica gravado na passagem de Tobias? O casamento dele, né? Ele ali encontra uma esposa, só que a esposa parece uma amaldiçoada, tem um demônio grudado nela lá que impede que ela consume os casamentos. Então, são vários casamentos que ela faz. Então, ronda ali um espírito de morte, né? Podemos, se for ver pelo RCC, desde a história de Tobias, ronda um espírito de morte. E a gente só fixa na intercessão de São Rafael, né? Que é Deus cura. São Rafael, que é companheiro de Tobias, na busca da sua noiva lá, e é uma moça que tem esse espírito de morte, esse demônio. Mas aqui, no começo, nós vemos o pai de Tobias também sendo rondado por ameaças de morte. Então, você pode até não acreditar no espírito de morte, mas que existe, isso existe. Mas por quê? Ele era um homem bom, ele dava esmolas e ele falava para o filho, dizendo, fazei o bem e dá esmolas para apagar um pouco os pecados, né? Porque todos nós somos pecadores. Mas uma das coisas que ele fazia era enterrar os mortos. Então, é estranho você pegar a primeira leitura e ver que o filho, sabendo disso, eles pegaram um cadáver no meio da praça, que estava exposto, e com muita tristeza, Tobit recolhe em casa, espera anoitecer para poder enterrar, no quintal da casa dele, porque ele estava proibido. Então, se você pega a passagem antes do livro de Tobias, você vai ver que ele estava sepultando os mortos. E por algum motivo, parecia que isso era proibido. Por algum motivo não se sabe. Pelo menos eu não me lembro o que era, que o rei havia ordenado que ele não fizesse aquilo. Deixasse o corpo lá exposto, como se fosse um animal, né? Como se fosse um bicho. E ele não, ele enterrava. Lembrando que quando ele fala perto de Nínive, é ali na região da Babilônia. Ele não está ali perto de Jerusalém, ele está longe, né? Então está naquela região que era, na época dele, era a região mais povoada, mais civilizada, que atualmente é a região do Irã e do Iraque, mas principalmente do Iraque, daquela região. Era a região muito mais desenvolvida, inclusive, que o Egito, mas estava ali quase chegando, né? Tinha escrita cuneiforme, tinha uma organização hierárquica de rei, sacerdotes e estrutura militar, né? Então, toda essa situação ali, estamos falando de regiões. Nínive era uma grande cidade. Nínive tem a ver também com o profeta Jonas, né? Era uma grande cidade. Acho que perdia para Ur, que era a capital da região lá. Lembrando que não é Abrão, ele sai de lá, né? Ele sai dessa região, tá? E eu dei uma pausa aqui porque eu fui procurar a história de um santo, que até em breve, talvez eu tenha que colocar ele no santo do dia lá. Olha só que interessante. Aí a gente está falando dos cristãos do século III depois de Cristo. É a história de São Mário, sua esposa Marta e seus 2 filhos, Audifax e Ábaco. Eles saíram da região da Pérsia para visitar os túmulos de São Pedro e São Paulo em Roma. Já em Roma encontraram o sacerdote Valentim, que trabalhava perto da estrada, que dava sepultura aos restos mortais de 270 mártires que jaziam decapitados à beira da estrada. Não sei se essa estrada é a Via Ápia,
Mas tem uma estrada lá que os cristãos os corpos eram decapitados, esquartejados e postos lá. E aí eles sentiram, a família, né, de São Mário, se sentiu, tanto ele quanto a família, se sentiu abraçado por essa situação. Meu Deus, vou ajudar a enterrar esses mortos, né? Nesse caso, o imperador romano, as autoridades romanas não queriam que os corpos fossem enterrados, mas que fossem vistos como uma forma, entre aspas, educativa, para que não fossem que essas, por serem cristãos, crentes em Cristo, eles morreram, e morreram assim. Então deixava exposto. Mas isso também no Brasil acontecia, né? É o caso lá de Tiradentes também, porque ele foi um rebelde e mandaram, depois de enforcado, esquartejar e largar os pedaços do corpo no meio da estrada lá para dizer, esse cara é um rebelde. Então é uma forma de educar de forma negativa, de causar temor e terror na população para que não fossem rebeldes, não fossem contra as autoridades. Então isso também no período colonial brasileiro também existia, tá? É claro que eu faço umas coisas meio anacronicamente falando, né? Falando esses troços, mas são situações que voltam em tempos diferentes. Tá, aí voltando aqui pro São Mário. Cadê? Então, a família foi flagrada pelas autoridades ajudando o senhor Valentim, o sacerdote Valentim. Os 4 foram presos junto com ele. Enquanto os 4 homens morreram decapitados na Via Cornélia, primeiro Mário e seus filhos, Valentim, um mês depois, e Marta, que tinha ainda sido batizada, foi afogada num poço. Todos eles existiram a renegar a própria fé e prestar um culto de adoração ao imperador romano para preservarem a vida. Por isso foram martirizados. A esses 2 motivos, no caso de Valentim, se acrescenta o fato de ter persistido no seu hábito de celebrar o matrimônio dos casais cristãos, o que era proibido pelas leis de Roma. Os corpos dos mártires foram recolhidos por uma cristã devota, que lhes deu santa sepultura em cemitério de sua família. Nesse local, até os dias de hoje, podem encontrar-se as ruínas de um antigo templo cristão. Por volta do ano de 1590, foram feitas escavações no local e foram encontrados os restos mortais dos mártires, que foram levados para diversas igrejas da Itália e da Alemanha para serem venerados como relíquias. A devoção a São Mário e aos seus companheiros mártires se espalhou rapidamente durante o século III, o que foi favorecido também pela realização de um concílio entre os anos 268 e 270, durante o governo do imperador Cláudio, no qual houve uma sensível diminuição das perseguições aos cristãos. Certo? Então, é que eu lembrei, né? Porque como eu faço pesquisa de santos já tem 2 anos, tá certo que é uma pesquisa superficial, né? Mas é uma pesquisa. Então eu lembrei que esse santo também enterrava mortos junto com a família e era proibido, né? Provavelmente por essa situação de que não era permitido, primeiro, porque eram cristãos, então eram rebeldes perante as leis de Roma. Segundo, era por uma questão educativa negativa, né? Para causar temor e terror na população local. Só que eram 270 corpos. E aí o sacerdote Valentim viu essa família chegando. A família nem chegou para ver o túmulo de São Pedro de São Paulo. Acabou ajudando, mas foram presos e martirizados e mortos, tá? E fica essa reflexão, né? A importância de enterrar seus mortos. O que a gente vê hoje em dia, não querendo trazer infelizmente, esses temas ruins de programa de televisão sanguinolento, mas você vê muita gente jogada no mato, né? Muitos assassinatos. No Brasil, vez ou outra, sempre tem. Aí na sua região e na minha. Aqui, então, é todo dia. Gente que sumiu, gente que é encontrada sem cabeça, às vezes encontra partes do corpo. E a família quer sepultar, quer fazer cremação. Mas existem situações horrorosas também que você não entende como. Não tem nem como entender, porque também não tem como se colocar na situação da pessoa. Mas teve uma vez aqui. Ai, lá vem os papos da dona Maria Helena. Mas teve uma situação aqui que causou impacto, foi um choque até para o crematório. Um senhor fez
uma roçada, numa região aqui de Curitiba, que tem muito ainda terreno baldio, tava roçando e achou uma caixinha. Uai. Aí foi abrir a caixinha, eram as cinzas de uma pessoa, só que tava lá já faziam tipo uns 10 anos jogado. A pessoa tinha sido cremada já tinha tempo já, não sei se 7, 10 anos. Aí entraram em contato com o crematório, aí, claro, entraram em contato com uma rede de TV, né, dessas de programa sanguinolento, procuraram o crematório entrou em, nossa, ficou super chocado. Aí esse crematório recolheu as cinzas, falou que entra em contato com a família e dá uma repreendida, né? Mas não se faz isso, gente. Era um saco cheio de... Uma coisa assim... Nossa, horrível. Ai, ai, ai. Gente, então, olha só. O que a gente aprende com a questão também da primeira leitura e também com a vida de São Mário? E o sacerdote Valentim, né? Que no caso também virou santo junto. Entrou na família de São Mário, né? Foi ele que catequizou nesse sentido, de enterrar os mortos. A gente não deixa em sepulto. Eu lembro de um caso da Madre Teresa de Calcutá, que no meio de uma tempestade lá na Índia, ela já tava na caminhada dela lá na Índia, já tinha feito aquele hábito branco e faixa azul, tudo. E no meio de uma tempestade, no meio daquela rua, tudo lamacenta lá, ela tropeçou e caiu. Quando ela viu, era um corpo de um homem. E aí ela ficou com compaixão, né? Ela sentiu muito por aquilo, orou em cima do corpo e ainda falou depois, né? Falou assim, aqui na Índia é um lugar onde às vezes a vaca, o gato, o cachorro tem enterro e é cremado. Lá é cremado, né? Pela tradição oriental é cremado. É cremado ou jogado no Ganges, lá no Rio Sagrado, ou enterrado, enfim. Tem um sepultamento. Os bichos, hein? Porque existe ali as pan-religiões, né? São várias religiões. Eles cultuam vários deuses. Até o rato tem uma divindade que protege a ratazana lá. Credo. Eu tô falando sério, já não é piada não. Eu vi num documentário. Mas não é para causar nojo, tem que ter compaixão do povo, né? Então, aí a Madre Teresa, ela trupicou no cadáver, ela rezou, acho que os olhos estavam abertos, fechou os olhinhos do cadáver, pediu a Deus misericórdia, porque onde até a vaca tinha sepultamento, o ser humano era deixado ali, como se fosse uma planta seca, né? Então, às vezes, o valor da vida humana não era tão respeitado quanto um animal sagrado para os indianos. Ai, gente, desculpa aí, é que eu tô gravando de manhã, então às vezes tem esse som aí no fundo, tá? Tá certo? Então não é criticando, mas eu tô dizendo assim, nós somos teoricamente cristãos. Então todo cristão dá sepultamento ou crema e depois coloca num cemitério, num cinzário. Para você que não sabe. Bom, tem padre que fala o que fazer com as cinzas. Gente, procure um local onde tem o cinzário e deixa o vaso, porque é um vaso, né? Com tampa e tal, ou uma caixinha. Coloca lá, pede para colocar com plaquinha e tal. Deixa lá. Não é para trazer em casa, gente. Ou jogar no rio, jogar no mar. Não. Mas é o desejo da pessoa. Não. A gente não sabe o que pedir. Deixa no cinzário. Tem cemitério cinzário. É só procurar. A mensalidade é bem mais em conta do que você manter o jazigo. Tá? Bom, o Pitaco cresceu, né? Não era bem isso que eu ia falar, mas como apareceu essa situação de Tobit fazendo a caridade com o próximo dele, né? Ó com o coração grande do pai de Tobias, né? Enterrando e ainda correndo o risco de ser morto. Ele não é morto, ele fica cego, né? Mas eu não vou dar os spoilers, você deve saber. Depois ele é curado. Mas, enfim, é um homem que sofre, né? Mas ele carrega a cruz. Já naquela época ele já estava carregando a cruz dele, né? Tá bom? E se você quiser saber mais, também procure detalhes, né? Existe São Mário e sua esposa e seus dois filhos e o sacerdote Valentim. Tá certo? Um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo.